Olá a todos, sou Fábio Bandeira, sou terapeuta e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre frustração. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, né, a gente parte de uma premissa que nós como seres humanos somos, vamos dizer assim, somos seres que estamos aqui encarnados, que viemos de outro plano para uma jornada evolutiva, para aprender, desenvolver e assimilar experiências através dessa nossa vida humana, né? E a partir disso, né, nós estamos no mundo dual, o mundo do branco e do preto, do alto, do baixo, do calor e do frio, do positivo e do negativo. Então, a partir disso, é inerente à nossa condição de vida lidarmos com as adversidades, lidarmos com o negativo, lidarmos com as adversidades. A frustração é uma experiência constante e inevitável em nossa vida a partir disso, sabe? É fundamental a entrada da realidade compartilhada do mundo humano, a frustração. Vamos lembrar que quando a gente é bebê lá atrás, né, naquela onipotência dos bebês, né, em que as mães são super presentes para saciar todas as necessidades que ali se encontram e que a partir daquele momento, né, daquela unicidade, isso vai propiciando o desenvolvimento do bebê e lá na frente, mais lá, sei lá, nos 3, 4, 5 meses, ele começa a ver que ele não é só ele e a mãe, existe a separatividade, vamos dizer assim. E Freud argumenta que a convivência humana é marcada pela frustração, vamos dizer assim. É, a partir disso, a gente entende que a frustração sempre vai estar presente na vida da gente. Então, ela é inevitável na vida adulta. E o acúmulo dessas pequenas frustrações pode levar a um estado de desânimo progressivo, se eu não administrá-las bem. Eu preciso estar ciente que no meu fluxo de vida sempre vai ter adversidades, sempre vai ter limitações, sempre vai ter coisas que eu não consegui conforme eu planejei. E está tudo bem. Isso faz parte da nossa experiência. E eu posso, a partir disso, encarar de duas formas, de forma madura ou de forma imatura. Como é a forma imatura? Eu encarar as frustrações como uma falha de sistema. Eu ter atitudes destrutivas, eu ter raiva, eu responsabilizar Deus e o mundo a respeito das minhas frustrações. E a partir disso é importante a gente salientar isso, porque se eu persistir nesse comportamento, eu posso acabar entrando num ciclo negativo e isso vira uma programação de pensamentos e emoções e pode lá na frente virar um quadro mais grave como a depressão, que é uma coisa tão presente hoje na vida da gente, né? E a partir dessa forma imatura, eu também começo a desencadear a situação em que eu me vejo impotente e que eu não tenho, eu perco a esperança, é, e todas essas informações elas passam do consciente para o inconsciente, do consciente para o inconsciente. E lá na frente a gente é cobrado por isso, né? A vida vai trazer novas situações lá na frente, de acordo com o que a gente está escolhendo ver. Não aceitar a realidade com suas limitações inerentes à frustração é um gasto de energia enorme. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir desse gasto de energia, eu estou lutando contra a realidade, contra o que já é. E aí, o que, que eu posso fazer? Né? O que, que eu posso, a partir de então, escolher ver de outra forma? Quando eu. A nossa experiência, vamos lá aqui, a nossa experiência humana aqui na Terra, ela
A gente é uma alma que está aqui encarnada, né? Um espírito que está aqui encarnado e que usa o ego, né? Eu aqui na Terra estou usando, eu desenvolvi o ego do Fábio para essa experiência. E às vezes o ego do Fábio, ele planeja a trajetória para ele e a trajetória do espírito é outra. E aí, muitas vezes, se eu não encarar isso de forma madura, eu não dou conta de lidar com esse gap. Eu não dou conta de estar todo o tempo me frustrando. E aí, por isso que vem o sentimento de impotência, de frustração, de mágoa, de negativismo, porque eu não me conheço, eu não me percebo, eu, eu vivo no meu ego todo o tempo, e o ego quer o quê? O ego quer na beira da praia, quer carros de ponta de tecnologia, e não há nenhum problema em querer isso para você. O problema é eu não contemplar o que a vida está me fornecendo de aprendizados na minha jornada. Essa é uma diferença bem importante de salientar. Porque quando eu vejo esse gap e eu dou não para ele todo o tempo, eu não consigo, eu não consigo, vamos dizer assim, dar conta dessa de lidar contra a realidade. É muito pesado, né? E, e esse quadro repetitivo vai nos levar a ciclos negativos constantes. E aí eu posso também escolher ver de outra forma. Por isso que assim é tão importante a gente se perceber, porque a frustração ela é inerente, né? Eu sempre vou dar com situações de adversidade, de frustração, não conseguir meus objetivos, isso faz parte. Isso é inerente à nossa condição humana. Mas decidir como eu olho, né? Eu vou falar aqui também da forma madura, né? Eu também posso escolher ver de uma forma madura. Como é a forma madura? Eu perceber que a frustração são oportunidades de crescimento. Eu procurar conhecimento, eu aprender, né, a partir disso. Eu também procurar o meu autoconhecimento, minha autopercepção, minhas terapias para poder elaborar melhor essas questões. E também, por isso que é tão importante a questão da gratidão, né? Ser contemplativo, né? Nesse mundo que a gente vive hoje é muito difícil a gente contemplar, né? É... Tudo bem que eu moro lá no subúrbio, eu pego o ônibus lotado, vou e volto, não consigo ter tempo para nada, não consigo me divertir, meu dinheiro não dá. Mas aí eu posso escolher também olhar de outra forma. Tem dias que a gente também não está tão bem. E está tudo bem, não está tão bem. Mas tem dias que eu consigo já ir para a parada do ônibus agradecendo. Eu acordei, eu tenho uma mentalidade sã, meus pés estão funcionando, eu estou conseguindo enxergar, eu tenho dinheiro da passagem, eu tenho saúde para ir trabalhar, eu tenho uma casa para voltar, eu tenho alguns componentes da família para eu poder contar, sabe? Começar a ver a graça a partir de tudo que nos rodeia. A constelação familiar fala que tudo para o nosso desenvolvimento está exatamente ao alcance das mãos. Então, eu preciso entrar num estado de aceitação que eu consiga entrar nesse fluxo de aprendizado e fluir a partir disso. E por isso que é tão importante muitas vezes de eu procurar ajuda profissional, porque às vezes eu entro nesse loop negativo e não consigo sair. Por isso que muitas vezes é importante cuidar da saúde mental, procurar ver outra forma de enxergar a vida, porque muitas vezes a gente congela num ponto de vista e não consegue enxergar de outra forma, trocar a forma de ver, eu vejo por cima, eu vejo por baixo, eu vejo de N lados para poder me propiciar um melhor entendimento das coisas. E também as terapias, né? Por isso que muitas vezes, né, a gente vê tanta gente hoje frustrada, né?
Eu não consigo, né? Eu não consigo ver graça em nada. E a graça está aí todo o tempo. A gente já é um milagre. Eu ter acordado vivo no dia de hoje já é um milagre. E eu reconheço a força disso. E aí a gente vai passando da vida, vai passando, vai passando, vai passando, e eu não consigo contemplar nada. E tudo isso nos leva para um estado de desgraça mesmo, sabe? E é isso que eu queria trazer para vocês, gente. A questão da frustração como um estado inerente à nossa condição humana, que a gente precisa aprender a integrar isso na nossa vida, enxergar como aprendizado e oportunidade de crescimento e fluir a partir disso, né? Somos seres divinos, criadores e que podemos sempre fazer diferente. E é esse convite que eu trago para vocês. Tentem trabalhar melhor as nossas frustrações. O que deu errado comigo ontem, anteontem, repetidas vezes e que eu preciso enxergar aqui? O que eu preciso olhar aqui que eu não estou conseguindo olhar? Tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade de passar esse recadinho para vocês. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.